Olá, ferrenhos! Como vocês estão? Hoje nós vamos falar sobre 2 capítulos da segunda parte de Origens do Totalitarismo. Essa segunda parte fala sobre o imperialismo e esses 2 capítulos vão falar um pouquinho mais sobre a questão do racismo. O primeiro fala sobre o pensamento racial antes do racismo e o segundo sobre raça e burocracia. Então a gente vai tratar um pouquinho sobre essa questão e como que naquela época isso foi construído, como isso foi desenvolvido, quem defendia o quê, os autores, as figuras emblemáticas que a autora menciona e como que isso, de certo modo, vai se relacionar com o tópico principal da parte, que é o imperialismo. Então, bora começar. Você quer falar alguma coisa primeiro, Gu? As impressões é que esse capítulo é muito interessante porque basicamente são as bases do não só do preconceito, mas das teorias raciais que acometeram a Alemanha, principalmente naquela década de 30, 40. E é isso. Muito conhecimento e espero vocês já. Bom, como a gente terminou o capítulo anterior, esse finalzinho do último capítulo falava sobre a questão de como que o racismo ele pode destruir não só a questão da cultura, do mundo ocidental como um todo, mas como a civilização humana no geral. Então, como que essa ideia ela chega aos poucos, como que ela vai se multiplicando dentro dos pensamentos das pessoas na população e como que isso pode ser altamente destrutivo, como que isso de fato faz acabar com aquele povo. E a autora traz, nesse segundo capítulo, no Pensamento Racial Antes do Racismo, ela inicia comentando que Hitler, ele tinha essa questão de raça muito forte na ideologia que estava, perpetuando na época. Só que não foi uma coisa que, nossa, foi do nada, que ele pegou do nada e trouxe, jogou e boa. Não, foi uma coisa que já estava na opinião pública. Então foi aquilo até que a gente comentou da questão do antissemitismo mesmo, isso está totalmente relacionado, tá? Nessa ideia que ela traz de raça, da ideia de povos diferentes, isso que quer dizer. E até a gente vai passar por várias teorias que na época estavam sendo desenvolvidas, o darwinismo social, por exemplo. Então, é essa questão que estava em pauta. O Hitler, quando ele colocou a ideia de raça, a ideia de raça na sua ideologia, transformou isso em ideologia, não era uma coisa que veio do nada, era uma questão de opinião pública e ele soube aproveitar essa questão, digamos assim. E não era só na Alemanha, a gente vai ver casos aqui, como que isso foi trabalhado na França e na Inglaterra também, que era uma coisa bem forte. O que ela traz também? Muitas ideias estavam circulando, a gente vê isso até hoje, as ideias circulam, opiniões são ditas e tudo mais. Só que, para isso se transformar numa ideologia, é um pouco difícil. Então, nem todas as ideias, nem todas as opiniões se transformam em ideologia. E ela traz esse tópico. Somente algumas delas chegaram a tornar-se ideologias plenamente desenvolvidas. Isto é, sistemas baseados numa única opinião suficientemente forte para atrair e persuadir um grupo de pessoas e bastante ampla para orientá-las nas experiências e situações da vida moderna. Esse ponto é como ela resume como que essas ideias se transformaram em ideologias. E como ela diz, não foram todas as ideias. É uma ou outra que de alguma forma se fundiram e foram emblemáticas naquele momento. E foram amplas e foram persuasivas o suficiente para chegar nas camadas, em todas as camadas da população. Beleza. Aí, ela fala que a ideologia, ela é usada como uma arma política. Então, ela não é em si uma doutrina teórica. Na época, por que ela diz isso? Na época, você tinha ali cientistas falando, fazendo pesquisas e tudo mais. Principalmente dessa questão de racismo. Como eu falei, a gente vai discutir algumas teorias que estavam sendo discutidas na época. A questão era que os cientistas, eles não estavam tão interessados em, nossa, vou fazer uma pesquisa aqui de modo sério, vou colocar o que eu tô vendo em prática e tudo mais, e de fato sendo aquela coisa, em busca da verdade.
A questão não era essa. A questão, eles estavam mais atraídos na ideia de pegar uma teoria, embasar ela e colocar isso para a multidão. Então, a ideia de ciência para a massa. Então, você via muitos cientistas que não estavam, de fato, fazendo ciência. Eles estavam produzindo e apoiando teorias que estavam circulando na época e transformando isso, deturpando e transformando isso em arma política mesmo, como ideologia. E ela até menciona uma coisa importante, a culpa em si não seria da ciência, viu? É que alguns cientistas agiam dessa forma. A gente não pode também generalizar, como ela sempre fala nesse livro, que a gente não pode pegar uma coisa que aconteceu ali de um modo específico num espaço temporal e transformar como se fosse algo geral da época, não é. Mas é isso que ela dizia. Beleza. Isso é algo interessante porque o pensamento de raça, ele já nasceu como um tipo de pseudociência. Essa famigerada palavra que muitas pessoas odeiam, mas isso é verdade. Às vezes nós temos essa impressão de, por estar tão inseridos em um contexto que as pessoas falam muito de raça, que esse é um contexto, que esse é um termo e uma teoria totalmente aceita, mas a própria teoria da raça, como os ideólogos mostram, é algo que foi construído com base em mentiras, que foram desenvolvidas, como a Hannah fala, com o objetivo de obter poder político, poder social e até um tipo de embasamento para isso. Então, desde agora, a gente já conhece, a gente sabe agora o porquê que foi desenvolvido essas pseudociências, para obter poder de um determinado grupo, né? Exatamente. E é aquilo, né, que ela até comentou. Eles vão usar, tipo, era uma coisa que estava meio que predominante. A gente vai ver que isso está muito relacionado com a questão que estava, justamente por isso que esses tópicos estão inseridos na parte de imperialismo, porque isso estava muito relacionado com a questão da colonização e dessa ideia imperialista em si. Porque chegava um grupo de pessoas ali, um grupo de outro país, e num lugar totalmente diferente, com pessoas diferentes. Então, com essa expansão marítima, com essa exploração de outros locais, que as pessoas começaram a perceber que existe uma pessoa diferente de mim, existe uma pessoa diferente da população que eu estou inserida. E foi esse meio que choque, de certo modo, que levou as pessoas a começarem a discutir sobre essa questão de raça. E tentar, de um certo modo, hierarquizar isso, né? Tipo, como se tivesse uma raça superior à outra, e como que isso era trabalhado, também sempre relacionando isso com civilização, como se uma civilização fosse mais evoluída que a outra. Então, isso está inteiramente ligado com essa questão de pensamento racial antes do racismo em si. Beleza. Aí ela vem com um subtítulo, né? Dentro desse pensamento racial antes do racismo, que é uma raça de aristocratas contra uma nação de cidadãos. O que estava acontecendo? Como a gente até comentou na hora quando a gente estava falando, né, do antissemitismo, que naquela época tinha alguns judeus que eram vistos como até exóticos, que isso era atrativo para algumas camadas, principalmente mais aristocráticas da população. Isso estava acontecendo também, né? Então, a gente está meio que no espaço ali, vendo tudo que estava acontecendo, tá? Imaginem isso. E aí, lembra que a gente comentou que estava um interesse cada vez maior nessa questão de, tipo, povos diferentes, algo exótico, algo que eu nunca vi. E isso estava muito presente nessa questão de o selvagem e a pessoa que é civilizada. Então, isso se contrapondo. Principalmente na França, isso está bastante sendo discutido pelos intelectuais da época. A gente está mais ou menos no século XVIII. Aí, isso era bastante discutido pelos intelectuais da época e isso era muito atrativo para principalmente a aristocracia da época. Aí, o que acontece? Estava tendo meio que uma disputa ali, mais ou menos, meio que não seria uma disputa, um confronto, mas não direto, entre a nobreza e a burguesia. Porque a nobreza era aquela camada da sociedade, como a gente discutiu, que estava querendo ascender.
Então era uma galera que tava tendo grana, que tava trabalhando, era a vista classe média que comentavam, e ao mesmo tempo você tinha a nobreza, que era uma pessoa que já nascia e pelo seu histórico familiar já tinha influência dentro da sociedade. Então não era uma pessoa que de fato foi construindo o seu nome ou foi trabalhando em cima dele. E a gente vai ver que, tipo, a burguesia, ela estava vendo meios de ascender socialmente, porque a grana já tinha. Mas como que você tem nome dentro de uma sociedade que ainda estava com aquele aspecto de nobreza? A nobreza ainda era vista como mais importante. Aí tem uma coisa que ela fala que é muito legal. Ela fala, relacionando essa questão de raça com a questão esse conflito que estava tendo, né? É um fato bastante curioso que, desde o momento em que os nobres franceses, em sua luta de classe contra a burguesia, descobriram pertencer a uma outra nação, descender de outra origem genealógica e estar mais intimamente ligados a uma casta internacional do que ao solo da França. Todas as teorias raciais francesas tenham apoiado o germanismo ou pelo menos a suposta superioridade dos povos nórdicos em relação aos seus próprios compatriotas. É aquela questão que eles começaram a enxergar, tipo, eu sou nobre, aí a outra pessoa também de outro país é nobre. Essa questão de relacionar nobreza com raça, isso estava sendo bem discutido naquela época, justamente porque estava tendo essa contraposição entre nobreza e burguesia, e isso relacionado com o pensamento racial que estava tendo também na sociedade. Isso como se fossem um tipo de raça superior a esses réis mortais, né? Isso... Engraçado que quando eu leio essas análises da Hannah Arendt, eu sempre consigo relacionar alguns pensamentos com o pensamento de Nietzsche. Porque, de certa forma, ele também desenvolveu a questão que ela vai falar posteriormente, se eu não me engano, do direito à força, né? E Nietzsche fala de que, já que o mundo é o mundo da natureza, o mundo também é o mundo do poder. E a partir do momento que o mundo é o mundo do poder, nós podemos também afirmar que existem aqueles que têm mais poder, que são os fortes, e os que têm menos poder, que são os fracos. E tem aqueles que aceitam o mundo da natureza, a vida da natureza, a vida que deve ser vivida em sua plenitude, e aqueles que aceitam isso são chamados aqueles que têm a moral da aristocracia, em função daqueles que têm a moral dos escravos. Então ele tinha uma filosofia muito assim, que dava a entender um certo ar aristocrático. E quando eu vejo a ação dessas pessoas que vão desenvolver o primeiro pensamento racial, muito ligado a isso, e também à época, né? Os aristocratas vão se unindo porque eles acham que eles são um tipo de raça diferente daquelas pessoas dos plebeus, né? Então, algo que eu consigo ligar, claro que não se pode ligar exatamente, diretamente, mas algo interessante a se pensar, né? E ela cita bastante essa questão do niilismo, como que isso estava se relacionando com a época, porque era uma coisa que estava predominante, que as pessoas estavam conversando sobre. Ela até menciona, mas aí a gente vai ver no segundo subtítulo, da questão de como que o romantismo político da época estava sendo aplicado. Essa ideia romântica de romantizar a realidade, como que isso estava inserido também na questão política. E como que as pequenas coisas foram se relacionando, né? Então, tinham os intelectuais, tinham os cientistas, tinham várias camadas da população que, de certo modo, deram a sua pequena contribuição e foram usados como justificativa para certos comportamentos. E é uma coisa que a gente vê que se repete ao longo da história, no final das contas. Outra coisa que também é legal a gente falar, que tinha muito aquela questão de, tipo, que a gente vê em muitos povos, eu sou descendente do conquistador, ou eu sou descendente dos pioneiros, sabe essa ideia? Ela menciona também, na questão, tipo, parece que a nobreza, ela queria mostrar no sentido, eu sou descendente
daquele povo que historicamente já teve vários títulos. Então a minha família é há muitos anos tradicional. Isso eu vi muito no Conde de Monte Cristo. Sim. E você vê que os diálogos deles têm muito disso, né? De tipo, quanto mais ancestrais nobres você tem, num sentido, é como se você tivesse um sangue mais puro. Isso, parece que eles estão buscando, através da história e de seu sangue, uma identidade que vai justificar e lhe dar direito a um poder que eles ainda, assim, que eles estão descobrindo que eles têm esse poder a partir dessa herança, né, aristocrática que eles teriam, por assim dizer. Sim, é como se eles fossem mais nobres que os outros. É como se dentro dos próprios nobres tivesse esse tipo de hierarquia. É até engraçado que eles tentam colocar. Não, eu sou mais nobre porque eu tenho mais... a minha família é por mais anos nobre. Algo assim. É muito louco. Mas tinha bastante disso. Aí, nesse segundo subtítulo, vai falar um pouquinho sobre a unidade racial como substituto da emancipação nacional. Aqui ela vai tratar, né, sobre a questão da ideologia racista na Alemanha, que ela se desenvolveu mais, ou ela só se desenvolveu de fato, depois que aconteceu a derrota daquele antigo exército da Prússia, que se deu mais ou menos antes de Napoleão. Não, se deu anti-Napoleão, isso, Teve um embate, né, do antigo exército prussiano com Napoleão, e basicamente depois dessa derrota desse exército prussiano, que a Alemanha começou a desenvolver de modo mais forte, digamos, essa ideologia racista. Isso aqui é interessante nesse subtítulo, porque a gente começa a trabalhar aqui na questão de como que a unificação alemã, como que essa ideia de a necessidade de criar uma identidade nacional estava vinculada com o pensamento racial. Porque, agora cada um aqui meio que estava divididinho. Agora a gente está numa grande, muito pela visão de Napoleão naquela época, né, de querer, né, juntar a galera. Agora a gente está juntando povos que não eram unidos e a gente está criando essa nação alemã. E aí? Que característica que vai definir esse povo alemão? Como que raça que é essa? Que é a raça? O que eles têm em comum, né? Então eles precisavam se agarrar em alguma coisa para falar, isso aqui é genuinamente um alemão. É por isso que dizem que o identitarismo, na verdade, começou originalmente com os supremacistas, assim, a extrema direita, por assim dizer, não sei se pode se dizer isso, e que depois foi tomando outros ares, mas é exatamente isso. Uma busca por identidade. Exato. E ela até faz a contraposição, né? Que enquanto essa ideologia racista estava sendo usada na Alemanha como uma forma de unir o povo e criar uma identidade nacional, em contrapartida na França estava sendo usada de uma forma diferente. Era como se fosse um certo tipo de arma, como se fosse uma coisa que eles estavam usando para a guerra civil, para a divisão do país. Então isso estava acontecendo ao mesmo tempo. Então enquanto os alemães eles estavam usando essa ideologia racista para unir o povo, a questão de identidade nacional, os franceses em contrapartida estavam usando na questão da guerra civil para dividir o país. Então é interessante a gente perceber que essa ideologia, ela estava sendo, a ideologia racista em si, estava sendo trabalhada de formas diferentes, em contextos diferentes e países diferentes. E mesmo assim ela foi popularizada, digamos, né? Ela foi passada para a massa. Então como que ela é usada? Ela pode ser usada como arma de várias formas. E isso é meio, né? Preocupante. Bizarro. Vocês estão nos recados imperdíveis do Damas e venho avisar que se você ainda não está seguindo Damas de Ferro em todas as plataformas, você está perdendo. Estamos no Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube
em todos os agregadores de podcasts imagináveis e agora estamos também na interweb. Então nós temos o nosso site, que é www.damasdeferro.com.br, onde temos nosso blog e demais informações sobre o projeto. Então, dá uma passadinha por lá para aproveitar todo o nosso conteúdo. Também temos reuniões mensais sobre autoras defensoras da liberdade. Então, se você quiser participar, entre em nosso site e se junte ao nosso clube de leitura coletiva. Ademais, bom podcast e até mais! Uma coisa que me chamou bastante atenção foi a presença do Napoleão nessa história e a importância dele para a União, de certa forma, europeia, né? E principalmente da burguesia, porque Napoleão, quando nós olhamos alguns escritores posteriormente, como Dostoiévski, ele é tomado como um tipo de arquétipo, né? Arquétipo dessa moral aristocrática que eu falei que Nietzsche ia desenvolvendo essa filosofia. E agora nós entendemos o porquê que ele foi tomado como esse arquétipo. Foi por conta dele que houve essa união, essa busca por identidade, uma identidade nacional, mas principalmente da burguesia, da aristocracia, que os unisse e fosse desenvolvendo aos poucos essa ideia do racismo, de raça, no caso, do pensamento racial. E ela até... Ela vai fazendo essa contextualização que foi com Napoleão, só que isso foi se perpetuando. Então, uma coisa que a gente vê, que é uma coisa que aconteceu lá atrás, e depois foi sendo trabalhada, e como que isso impactou em outros países, como você falou, como que isso impactou, de certo modo, a Europa ali, e como que esse mesmo... Não o mesmo raciocínio, mas como que um raciocínio similar foi acontecer na Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Ou pré-Segunda Guerra. Pois é, que loucura. É bem engraçado. Enfim. Então eles estavam nessa necessidade, né, de ver uma origem racial, uma origem étnica do que é o povo alemão, como que seria feito isso, principalmente com relação aos prussianos. Tinha eu não sei como que seria dito isso, seria... se escreve Junkers, né? Junkers, seria Junkers, ou... esse termo, ele, pelo que eu vi, ele é meio que... Seria tipo, a grosso modo, um jovem senhor, um jovem nobre e tudo mais. Enfim. Então, eles estavam meio que... Naquela época, eles estavam se contrapondo, né? Porque estavam tentando essa unificação e tudo mais alemã. E eles estavam... Gente, eu sei que parece um pouco confuso, tá? Mas só pra situar. Aqui, ela meio que brinca, entre aspas, muito com isso, tá? Tipo, ao meio do negócio, você vai vendo que a gente tá falando de Napoleão, depois a gente tá falando de Alemanha. Aí você fica, gente, mas que é isso? Mas é que, ao meio do texto, ela vai relacionando a questão de exemplos do que aconteceu na França, do que aconteceu na Inglaterra e no que aconteceu na Alemanha. Então, não achem estranho que a gente do nada tá falando de Napoleão, aí do nada a gente passa pra Alemanha, aí você fica... né, enfim, não é só pra situar. Beleza, agora, né, falando dessa questão da unificação alemã. Tinha muito essa questão deles se contrapõem com a questão dos prussianos, principalmente os prussianos que eram mais nobres, digamos assim. Então tava tendo essa disputa também com relação a isso. Você tá vendo que a gente tá vendo diversas disputas dentro da sociedade. Então a gente tá vendo a disputa, digamos, de classe, que tava, né, tinha até uma ideologia falando sobre isso na época, né? Uma disputa de classe ali entre nobreza e burguesia. Aí você tinha também disputa com relação a o que eles chamam de sentido de raça mesmo, né? De diferentes povos entrando em conflito. E a gente vai ver que isso foi se intensificando. Então tudo isso meio que tava
Eles estavam já nessa situação, aí eles estavam vendo as ideologias que estavam burburando, então meio que a ideologia era meio um reflexo de uma solução que eles estavam encontrando para o que eles estavam vivendo. Então uma coisa é meio que explicada de acordo com o contexto histórico. Beleza. Aqui, que eu achei legal. Sempre que ela faz umas observações, eu acho legal trazer para complementar. Que ela fala: a definição orgânica e naturalista da origem dos povos é uma das principais características das ideologias historicistas alemãs. Não obstante, não constitui ainda o verdadeiro racismo, pois mesmo aqueles que se utilizavam da terminologia racial defendiam com ela o conceito da genuína nacionalidade, que é o princípio da igualdade dos povos. Então você tá vendo que por isso que o próprio capítulo, né, fala da questão do pensamento racial antes do racismo. Porque a gente ainda não pode falar de racismo nesse momento, beleza? Que ainda tava... Porque isso tava ainda... Informação, ainda não tinha sido formado. Tava criando as bases, por assim dizer? E a questão que estava sendo barrado por esse ainda conceito que ela trouxe de princípio da igualdade dos povos. Essa questão ainda, eles estavam... Eu acho que eles estavam até meio confusos, sabe? Pô, eu quero expandir aqui, só que ao mesmo tempo eu encontro um povo diferente, e aí eu não quero ao mesmo tempo, igual ela trouxe, as pessoas viam isso como exótico, via isso como diferente, via isso como legal, só que ao mesmo tempo não queria que misturasse a tal ponto. Então eles estavam, eu acho que eles estavam meio confusos no que eles iam fazer. Ainda não decidiram se eles gostam o suficiente para estar perto deles, ou é algo somente para colocar separado como num zoológico e olhar de longe. Tipo isso. Cara, eu senti muito isso quando ela foi descrevendo. Porque... E também até de... Enfim, aulas de história, assim, que eu lembro. Da questão de... Tinha aquele choque, só que ao mesmo tempo eles tinham que conviver. Aí na Europa via o que era... Lembra que tudo que... mercadorias asiáticas eram vistas de certo modo como diferente, e isso era visto como legal pela nobreza, então tinha certas coisas que eles achavam atrativos, só que aí eles ficavam meio assim, porque não queria que misturasse, e aí eles tinham que ter algum embasamento para tudo isso, né? Tipo, eu tenho que conviver, só que aí até o ponto. Enfim, eu acho que era isso meio que eles estavam tendo esse impasse. Focando agora na questão, voltando, né, para a questão muito do embate da nobreza com a burguesia. Outro aspecto que era possível perceber. Já que a nobreza ela tinha essa questão histórica de família, né, então a pessoa já nascia com um título, ou ela até ganhava do governo, só que aí era aquela questão, né, que não tinha essa questão ancestral, então não era bem a mesma coisa, e isso também não era visto como igual pela sociedade. A burguesia, ela estava nesse esquema de ascensão, como eu falei. Então, eles precisavam de alguma coisa, de alguma justificativa para que trouxesse o amparo de status social, já que eles já tinham essa questão do dinheiro. Então, eles começaram a pegar um negócio que ela chama de personalidade inata, que seria um conceito, né, chamado personalidade inata, que é a ideia de como que a burguesia ia entrar na sociedade e dar uma justificativa de que eles eram diferentões. Que eles eram bem vistos, que eles tinham também essa questão histórica familiar que a nobreza tinha, só que sem o título. Eu ia falar que eles tinham sangue azul, né? Porque é aquilo, já que a nobreza ela tinha essa questão de nascimento, então a pessoa já nascia com o título, já tinha essa questão familiar, a burguesia, para se contrapor a eles, tinha que usar alguma coisa para dar o status, porque não seria a mesma coisa de nobre, um burguês não seria um nobre. Então eles começaram a usar desse conceito de personalidade inata, que seria uma forma de título do herdeiro de uma família. Então, começou a ficar muito forte essa questão de nome também, dentro da burguesia. Então, começou a ter essas novas gerações de herdeiros da burguesia.
Isso é interessante que nós podemos ver o reflexo dessa situação nas próprias obras literárias dessa época, assim, do romantismo, por exemplo. Em O Conde de Monte Cristo, nós vemos muito desse, como você falou, dessa questão das pessoas buscando um nome para basear, ela já tem a riqueza, mas não tem um nome. Aí precisam ou buscar em sua origem algum antepassado, ou então se casar com os nobres, né? Para tentar ter esse sangue azul e justificar que eles são meio que da mesma turma. E às vezes não da mesma turma, mas que eles têm um status tão poderoso quanto. Acho que é mais nesse até sentido. E tem uma coisa que ela traz que é legal. Assim como a falta de história comum para a formação da nação havia sido artificialmente sanada pela implantação do conceito naturalista de desenvolvimento orgânico, também na esfera social, supunha-se que a natureza proporcionava ao indivíduo o título que a realidade política lhe havia negado. Então é isso, eles estavam se prendendo a essa questão de... já que eles tinham um título negado pela realidade política, porque quem tinha ali poder no sentido eram os nobres, né, nessa questão, eles estavam pegando uma coisa mais orgânica. Por isso que surgiu essa questão mais forte também da ideologia voltada à questão de raça. Então, beleza, eu acho que seria a ideia de... que eu percebi, né? Seria a ideia de eu sou um burguês, mas aí eu não tenho o título de nobre. Tá, mas aí a minha família, historicamente, tá nesse país há muitos anos. Logo, eu sou, sei lá, eu sou um francês puro. Sabe uns bagulho assim? Você vincular isso com a ideia de característica da própria população do país. Sim. Por isso. Aspectos históricos para justificar aspecto biológico próprio. Uhum. É como se eles estivessem utilizando dessa tática, né? Era uma forma de ter o Estado dentro da sociedade. Eu tava caçando um trecho que eu queria passar para você da questão do Nietzsche aqui. Essa insistência na origem tribal comum como essência da nacionalidade formulada pelos nacionalistas alemães durante e após a guerra de 1814 e a ênfase que os românticos davam à personalidade inata e à nobreza natural prepararam a Alemanha intelectualmente para pensar em termos racistas. Beleza? Então aqui, como a gente falou, tem a questão dos românticos, que trabalhavam com essa questão da personalidade inata, como a gente falou, relacionando a realidade com uma ideia mais frufru. Com uma ideia ali mais voltando para dar o status dentro da sociedade e distorcendo um pouco a questão da realidade, já que eles não tinham esse título por viés, por meio político, né? Frufru foi ótimo. Frufru foi ótimo. Aí, juntamente com isso, tinha essa questão dos nacionalistas alemães que estavam cada vez mais fortes na parte depois da guerra de 1814. Show! Aí, o que ela traz com relação ao Nietzsche? Da primeira ideia, que foi a questão do nacionalismo, surgiu a doutrina orgânica da história com as suas leis naturais. E da outra, que seria a questão dos românticos, surgiu no fim do século XIX a grotesca imitação de super-homem, com o destino natural de dominar o mundo, enquanto essas tendências evoluíam paralelamente e representavam apenas meios temporários de fuga da realidade política. Mas, fundidas numa só, constituíram a própria base do racismo como ideologia plenamente desenvolvida. Isso, contudo, não veio acontecer primeiramente na Alemanha e sim na França, como a gente estava discutindo. E não foi obra de intelectuais de classe média, mas de um nobre altamente talentoso e frustrado. Aí ela cita o conde de... eu não sei falar o nome dele, Gobineau. Eu tá só certo. acho. Você tem descendência prussiana, alemã, algo assim, né? Então você consegue falar direitinho. Lógico. Foi basicamente isso que a gente falou, que eu falei
do Nietzsche, né, que eles pegavam e justificavam a partir desse direito, no caso ela fala aqui nesse destino natural de dominar o mundo, né, a partir de suas características e de sua origem aristocrática. E não tinha como fugir muito disso. Porque era uma coisa muito comprada, né? Como a gente vê na questão. A população comprava bastante a ideia nihilista, né? Então, relacionando até como a gente já mencionou da questão do crime e castigo, agora trazendo do nada a Rússia no papo, mas só para ilustrar, da questão de você ter esse comportamento de super-homem, você ter esse comportamento de as leis não te impedem e nada te impede porque você está acima disso, e você é o diferente, e você é o que está, enfim, você é o mais esperto da sala, todas essas questões, era uma coisa que estava bem discutida. E eu vou chamar o Conde de Gobineau, não sei falar o nome dele, enfim, é francês, gente, eu não sei falar francês, mas o primeiro nome dele é Arthur, né, porque ele era um escritor, se eu não me engano, deixa eu até confirmar, ele era um escritor e aristocrata. Mas essa sua questão de trazer a Rússia para cá não é à toa e também é justificável, porque Dostoiévski, quando estava escrevendo seus romances, estava muito preocupado com algumas ideias que estavam vindo da Europa, principalmente da França e da Alemanha. Então, basicamente ele estava escrevendo questões que já estavam abalando a sociedade, que já estavam rondando o fantasma do niilismo já estava rondando a Europa e também já estava, de certa forma, chegando algumas ideias à Rússia. Faz total sentido. Gente, pra quem não sabe, eu e o Gu, a gente vai começar uma leitura coletiva. Coletiva de 2 pessoas. Aí explanou. A gente vai ler o livro do Dostoiévski. Agora, pegando esse gancho do Conde Arthurzinho, deixa ele assim. O Conde Arthurzinho, ele entra agora nesse subtítulo, que é o terceiro subtítulo, A Nova Chave da História, trazendo o romance dele, que foi muito emblemático nessa época. A gente tá agora na década de 50, né? Na década de 1850, mais ou menos. E aí, esse conde, ele escreveu um livrinho. E esse livrinho, pelo visto, ele teve um impacto muito grande, porque já estava, como a gente falou, né, circulando aquelas ideias, e meio que ele representou tudo isso naquele trecho. E por isso que ele foi importante nessa época, beleza? Aí eu vou pegar o trechinho que fala sobre isso. O trechinho dele, né, no caso da obra dele. Essa obra ela é dividida em 4 volumes, tá? O declínio da civilização é o fenômeno mais notável e, ao mesmo tempo, o mais obscuro da história. É isso. Aí, ele foi trabalhando isso, né? Forte. Aí ela traz que, nesse trecho, é como se ele revelasse a questão essa visão mais pessimista que estava em alta na época. Então, isso não é só nessa frase, isso domina a obra do autor, pelo que ela traz. E isso reflete muito o que a população estava pensando e esses fatores ideológicos que estavam, e essas opiniões também em conflito que estavam perpetuando ali. Então, nessa frase, ele meio que consegue fundir tudo isso e impacta, de certo modo, quem, né, leu suas obras naquela época. E agora ela relaciona isso com Nietzsche. Porque os dois, eles tinham essa questão em comum, mesmo com 30 anos de diferença, algo assim, que eles escreveram. Mas eles tinham essa questão em comum, que era a questão do pessimismo. Só que eles tinham uma diferença que ela traz, que o Nietzsche, ele viveu, basicamente, a experiência da decadência europeia. Show. Então ele escreveu na época que tinha o ápice do movimento,
que estava acontecendo. Então você tinha, tipo, naquela época também, você tinha o Wagner na Alemanha, e aí também estava escrevendo esse Conde Arthurzinho. Então estava rolando tudo isso ao mesmo tempo. Então a gente vê essa visão pessimista em vários países. Ela traz que isso estava acontecendo na Alemanha, que estava acontecendo na França, isso estava acontecendo na Inglaterra. Então, isso estava perpetuando em muitos países, e isso foi um reflexo do que a população estava pensando, como a gente mencionou. Beleza. Aí, o outro ponto que ela traz ao longo disso tudo, que o Conde, ele procurou, através até da questão política, essa definição do que seria, até a criação, definição, enfim, do que seria o termo elite. Como que, quem seria a elite pós a aristocracia? Como que seria a ocupação desse lugar? Porque estava rolando aquelas mudanças e tudo mais, várias coisas sendo discutidas, a questão de declínio da sociedade, esse pessimismo. Então, aí que surgiu a questão de ariano. Então, basicamente, aí eles tinham que encontrar algo que substituísse a ideia do nobre, a ideia dos príncipes, da realeza e tudo mais. E quem seria esse sangue puro agora? E aí foi relacionado com os arianos. E aqui ela traz uma questão. Aqui, deixa eu ver. Tá. Em lugar de príncipes, propunha uma raça de príncipes, os arianos, que, segundo dizia, corriam o risco de serem engolfados, através do sistema democrático, pelas classes não arianas inferiores. O conceito de raça tornava possível organizar as personalidades inatas, que a gente falou, do romantismo alemão e defini-las como membros de uma aristocracia natural destinada a dominar todos os outros. Então, o que estava sendo discutido ali? Como a gente mencionou, essa questão do pessimismo, do declínio da sociedade, essa descrença, beleza. E isso estava em vários países europeus. E aí, eles estavam começando a perceber a questão de, principalmente assim, embaixo, né, entre a nobreza e a burguesia, essa questão de quem seriam os príncipes, quem seria a realeza, quem seriam esses nobres que ocupariam esse lugar, e como que a gente relacionaria isso com a questão até de nascença. Então, tá vendo que o pensamento racial ele já estava ali, ó, já estava ali no meio da galera. E eles puxaram isso para a questão ariana. Então, os arianos, eles seriam esses novos príncipes, digamos assim, da sociedade. Eles seriam, de fato, o sangue puro, digamos, né? Muito interessante. Interessante mesmo. Agora, essa questão do pessimismo é uma questão muito importante. E até fiquei com medo, porque a gente tende muito a ser pessimista. Mas o pessimismo dele é a partir de uma teoria específica. Então, não é só ser pessimista. Mas eu achei interessante. Não pense em pessimismo no jeito que a gente fala, tá? Aqui seria o niilista, no caso. Uhum. E é interessante que se contrapõe, e ela fala aqui, que se contrapõe com as ideias de Hegel, que, de certa forma, é muito mais otimista, já que ele desenvolveu a partir da lei da dialética, né, que vai haver uma evolução até chegar a um tipo de equilíbrio, que aí é chamado do fim da história. Hegel estava criando essa questão desse equilíbrio que ia acontecer, de acordo com ele, pela acessão de algumas ideias, como, por exemplo, o liberalismo e da igualdade jurídica. E acho que é algo interessante de ver como, por algumas definições, alguns teóricos e autores conseguem chegar a conclusões diametralmente diferentes, enquanto, por conta de algumas premissas específicas, Hegel chegou a uma evolução mais otimista e, no caso, o Arthurzinho é bem mais pessimista. A gente destruiu, né, o papo dele. Não, mas se um cara criar um negócio desse, a gente tem que não criar um monstro, né? Tem que deixar um pouco mais... Olha esse Arthurzinho assim. Dá um pouco menos de medo. Por mais que a ideia dele seja bem... Dá um pouco de medo. Porque o que dá a entender aqui nesse ponto é
que ele refletiu isso nas obras dele, né? Desde dessa criação dessa elite, como que isso se relacionava com a aristocracia, com a nobreza, todas essas questões. Aí meio que, sei lá, deu a entender que ela estivesse falando, tipo, ele tá jogando lenha na fogueira. É tipo isso. E essa conclusão que a Hannah Arendt consegue resgatar de todas essas teorias para culminar na questão da encarnação da raça ariana, entre aspas, da raça ariana como os novos príncipes, é simplesmente genial. Dá uma explosão na cabeça. É bem isso mesmo. Ela consegue fazer umas conexões muito legais no final dos contos, assim. Sei lá. Tem umas que eu não entendo muito, igual quando ela falou do... Como que era? Do Hobbes? Hobbes, que eu fiquei meio, eu acho que preciso reforçar isso aqui, porque, enfim. Não sei se eu concordo. Como é mesmo? Eu discordo. Mas eu não sei. Eu discordo. Então. Mas tudo bem, vamos lá. Eu discordo. É complicado isso aí, cara. Agora a gente tá no quarto subtítulo, que fala sobre os direitos dos ingleses versus os direitos do homem. Aqui ela cita bastante o Burke, né, que é um conservador inglês, certo? Ela cita bastante ele nessa parte, porque ela cita algumas coisas com relação à Revolução Francesa. E a gente sabe que ele estudou bastante sobre isso, né, que ele escreveu inclusive um livro criticando a Revolução Francesa. Aí ela relaciona bastante, então ela cita bastante ele, se vocês quiserem depois dar uma olhada mais profundamente de como ela relaciona ele com o contexto, porque eu vou ficar mais presa no que ela falou no geral com o tema, tá? Mas beleza. Aqui a gente já começa a perceber o quê? Por isso que ela coloca até os direitos dos ingleses versus os direitos do homem. Começa, porque tinha aquela questão, né, como a gente falou, da questão da questão exótica, de povos diferentes, tudo mais, aí beleza, aí o pessoal começou a ter aquele choquinho, né, aí começou essa questão de todos, a humanidade como algo amplo e tal, começou a, me pareceu ser um pouco mais questionada. Então as pessoas, ao mesmo tempo que elas viam o exótico como algo legal, começaram a, justamente quando viam de perto, né, no sentido de fato ver frente a frente o que seria o diferente deles, não encararam tão bem. E começaram a tentar analisar o que seria o diferente. Acho que é mais nesse sentido. Tipo, quem que é essa pessoa diferente? O que seria isso? Como que a gente lida com isso e tudo mais? Aqui ela traz que teve a abolição da escravatura, né, nas colônias britânicas, lá por volta da década de 30, né, 1830, que eu digo. E aí começou aquela discussão, depois da Guerra Civil Americana. Então começou um burburinho da opinião pública, que eles estavam meio que discutindo sobre como que isso ia se dar. E aí que entra as teorias, né, que a gente discutiu. Então, quais as teorias que estavam explicando o que estava acontecendo e como que isso se relacionava com essa questão da abolição da escravatura, como que esse conceito de raça estava sendo enxergado. Aí estava tendo lá uma das ideias, que seria o poligeísmo, né, que, enfim, tinha os poligeístas na época. A ideia é que eles estavam vendo a Bíblia e criticando a Bíblia como sendo um livro de mentiras. E aí eles estavam negando que qualquer relação entre o que seriam as raças humanas. E então eles começaram a destruir o que seria a ideia de lei natural e como essa lei natural relacionava os seres humanos. Então, como se todos os seres humanos tivessem essa conexão, né, natural, então todos os seres humanos são essa humanidade no geral, saca? Eles começaram a discordar um pouco disso e começaram a explicar como se fosse assim, o termo que ela usa seria o termo que ela usa, não, que eles usam, né? O leste é o leste e o oeste é o oeste.
e os dois nunca vão se encontrar. Os dois nunca se encontrarão, não lembro certo, algo assim. Então, esse tipo de pensamento começou a ser usado como artifício, ali, como base, para que tivesse aquelas medidas de, sei lá, proibição de casamento entre raças diferentes nas colônias, né? Que a gente tá falando das colônias britânicas nesse ponto. Nossa. Então, tipo assim, todo indivíduo que tinha, sei lá, uma origem mista, ou tinha... aqui, gente, a gente tá falando basicamente, tipo assim, lógico, tinha questão racial na questão de negros da época, tá? Mas aqui a gente tá falando do pensamento racial antes do racismo, você vê que a gente tá falando de povos, né, no geral. Isso. É bom pra não criar um anacronismo, né? Porque a gente tá falando justamente de povos, então a gente vai basicamente entrar muito nessa questão de povos africanos agora, porque naquela época a questão da expansão marítima e tal, então vai ser citado isso, mas só para falar que, tipo, o que a gente tava falando antes se relacionava a povos diferentes. E isso que eles se relacionavam como raça, então características e tal, não era só a questão de branco e negro, tá? Isso depois que a gente vai ver que também foi usado nesse contexto, mas não era só isso. Então, beleza. Então, esse poligenismo, ele foi usado como um artifício, essa teoria, para já começar essas questões de diferenciação do que seria, né? Isso é uma raça, essa aqui é outra, não é legal a gente ficar misturando, né? Só para citar um trechinho que ela fala desse ponto específico. Segundo o poligenismo, né, os indivíduos de origem mista não são verdadeiros seres humanos, pois não pertencem a raça nenhuma. Tá vendo? Então, tipo assim, é como se as raças elas tivessem que permanecer puras, entende? E elas não podem se relacionar. Aqui eu acho que ainda não tem, pelo que eu entendi, pelo que ela trouxe do poligenismo, não tem muito aquela questão ainda hierárquica de raças. É só a questão de, tipo, existem diversas raças e elas não podem se misturar e cada uma tem que viver sua vida, saca? E elas têm que se manter ali puras, intocáveis. Seria mais nesse sentido. Isso que me pareceu o poligenismo diante do que ela falou. Pode ser que, né, você que tem estudado aí um pouquinho mais, fala que é outra coisa. Mas pelo que ela trouxe, dá a entender isso, né, que eles faziam essa diferenciação de raças, no que eu não tô falando que é legal, tá? Mas faziam essa diferenciação, só que eles ainda não colocavam tanto em hierarquia. Aí, beleza. Aí depois veio o darwinismo, relacionando com o social, né, o darwinismo social. Que aí sim partia do princípio da hereditariedade e juntamente com essa questão de hierarquia. E também tinha muita questão política envolvida. Nessa parte a gente tem muito mais influência política. E a gente, né... E a gente agora, né, já, como a gente tá falando tal, a gente tá em 1830 e pouco, né? Mais ou menos. Tá, século XIX. E a gente tá passando por essa mudança. Então, o poligenismo perdeu um pouco de força e quem entrou no lugar foi o darwinismo social, mais ou menos. E aqui, justamente, né, o darwinismo social, ele começa a ter uma visão um pouquinho mais oposta. De que o homem, ele não é diretamente parente de outros homens. Então tem essa questão, ele relaciona muito com a questão da vida animal. Então tem toda aquela questão de a sobrevivência do mais apto. Por isso tem essa questão de hierarquia que eles começaram a colocar. E a questão de luta, da sobrevivência, do mais forte, o mais forte vence. Toda essa questão de que tem raças inferiores e raças superiores. Então eles pegavam tudo que estava sendo dito ali da questão do darwinismo e relacionaram isso com o darwinismo social. Relacionaram isso com a questão de raças que eles estavam vendo na vida animal, relacionavam com os humanos. E aí foi nesse ponto que o negócio ficou um pouquinho mais pesado, né? Porque aí começou a ser discutido realmente. Pô, eu tenho uma raça aqui superior, uma raça inferior, como que elas vão se relacionar? E até justificam biologicamente, como a Hannah Arendt falando nisso, justifica de certa forma a desigualdade social, não somente
pelas próprias ações, mas por motivo de ser uma raça diferente. E que os outros, como a partir do darwinismo social, eles são mais evoluídos. Essa é uma chave mais interessante para compreender como esse problema foi escalando. Porque eles são mais aptos na escala, no mundo social, no mundo dos humanos. Eles são mais aptos e mais poderosos pela própria raça. E isso aí já vai, como você disse... Porque antes, vocês estão começando a ver, né? Antes, o pensamento racial era questão simplesmente, como eles estavam falando, de os humanos serem divididos em raças diferentes. Isso, então, tipo assim, os humanos, eles seriam, digamos, aparentados, não apenas por outros seres humanos, mas também pela cadeia da vida animal no geral. E aí, esse era o pensamento, digamos, racial da época, né? Tipo, existem raças diferentes e é isso. Aí começou a ideia de, tipo, colocar isso em questão de hierarquia, com o darwinismo social, da questão de uma raça ser superior à outra e como que ela se relacionaria com essas raças mais inferiores, pelo que eles colocavam, né? E aí, ela cita o Herbert Spencer, que era um evolucionista, e também vários outros que estavam circulando na época. E tem um trechinho que eu vou ler. Aqui. Acreditavam tão fortemente no futuro angelical da humanidade como na origem simiesca do homem. Acreditava-se que a hereditariedade selecionada resultaria do gene hereditário e voltava-se a afirmar que a aristocracia era o produto natural não da política, mas da seleção natural de raças puras. Eles estão aqui nesse ponto justificando porque existe uma aristocracia. Que a aristocracia ela seria ali essa raça mais pura. E ela logo superior. Uma dúvida, nessa parte já está caracterizado os arianos, que os arianos seriam esses príncipes? Não, né? Não. Naquele momento, eles tinham relacionado com os príncipes, só que aqui ainda estão falando não diretamente o darwinismo social relacionou isso com os arianos. É que as pessoas começavam a relacionar uma coisa com a outra. Isso principalmente, né, essa questão do ariano, principalmente na Alemanha depois. É isso que passou, né? Que dá a entender. Então, que essas teorias evolucionistas jogadas na sociedade, na questão do ser humano, eles começaram a ter que não, né? Eles começaram a querer lá hierarquizar a galera e meio que eles selecionaram o que seria o que a gente vê como, sei lá, o que seria o puro francês, o puro inglês, o puro alemão. E chegou, né? Puro malte. O puro malte. Não pude deixar. Aqui, só colocando, aqui a gente já tá começando a falar de racismo, tá? É que, como a gente falou, a gente não sabe se a gente ainda pode colocar os arianos, mas já que ela mencionou antes, já tinham certos países que estavam hierarquizando e colocando os arianos como uma raça superior, a aristocracia, enfim. Mas aqui a gente já começa a falar de racismo, até porque tem essa questão da hierarquização de raças, né? Não só a divisão delas. Beleza. Então, só para encerrar com um trecho que ela traz. O pensamento racial constituiu uma fonte de argumentos de conveniência para diversos conflitos políticos, mas nunca monopolizou a vida política dos respectivos países. Acirrou e explorou interesses opostos ou conflitos políticos, mas jamais criou novos conflitos, nem produziu novas categorias de pensamento político. É aquilo que a gente estava conversando, né? Que estava rolando muita treta, muitos conflitos espalhados. E aí, meio que o pensamento racial, ele meio que foi visto como uma explicação para o que estava acontecendo. Por isso que ele foi meio que comprado por muita gente. A opinião pública, né? No caso. Agora a gente vai passar pro capítulo 3, que fala sobre raça e burocracia. Duas palavras que nos remetem a coisas muito boas, para não dizer ao contrário.
Né? Bom, o que ela traz aqui? Que esses, tanto a raça quanto a burocracia, eles são vistos como mecanismos de organização política e são utilizados como uma forma de domínio dos povos. Então, por isso que eles estão relacionados e eles são muito importantes quando a gente fala da questão do imperialismo, como que isso se relaciona. Eles estão muito presentes porque justamente eles vão ser usados como mecanismo de organização política e domínio, certo? Aí teve essa questão desses dois mecanismos serem usados como uma forma de organização da política, quando eles ocupavam outro lugar, ou eles estavam explorando outro lugar, e essa questão de como que eles usavam isso como domínio dos povos, né, essa questão, porque você tá vendo que a estrutura ali do pensamento racial já estava sendo discutida, essa que já tinha alguns pensamentos que estavam sendo utilizados na hierarquização dessas raças e tudo mais. E ela fala que essa raça ela estava usando, né, como um conceito ideológico que foi gerado no continente europeu, e eles estavam usando isso como uma explicação para as experiências que eles estavam tendo com os outros povos. Então eles estavam tendo isso como base para relacionar isso com esse choque que eles estavam tendo com povos diferentes. Essa pessoa que eu estou encontrando que é diferente de mim, que está nesse continente que eu nem conheço, nunca vi na vida, eu acho que se relaciona com esse tipo de raça, eu acho que a minha raça está mais civilizada, lógico, está mais evoluída. Então eles estavam sempre relacionando com esse tipo de coisa, também uma forma de justificar, né, o que estava acontecendo. O primeiro subtítulo que a gente vai trabalhar é o mundo fantasma do continente negro. Tá. Que nem eu falei, a gente vai falar agora de expansão marítima. O continente africano, ele era visto como uma coisa, tipo assim, os europeus, eles meio que passavam ali, né, no litoral, beleza, quando eles iam fazer, quando eles iam pras Índias, né, eles passavam pelo litoral africano, não passavam? É isso mesmo, eles passavam? Iam pelo litoral, davam uma volta na África até chegar nas Índias. Então, eles passavam por lá, mas eles ficavam ali, ó, litoral, beleza, show, passava, dava uma passadinha ali, show. Então eles sempre encaravam assim, tem uma galera ali, tem umas tribos ali, um pessoal que eles enxergavam como selvagens, mas eles só passavam, beleza. E eles enxergavam aquilo como um lugar que estava menos evoluído, que não tinha tantos recursos, porque eles ainda não tinham descoberto, né, ainda, e eles estavam nisso. Aí o que aconteceu? Eles começaram a descobrir que tinham regiões que apresentavam, seria joias no geral, pode ser, que tinha ouro, tinha diamante e tal, eles foram descobrindo essas coisas. Que tinha metais preciosos, né? Principalmente nessa época que ainda tinha um resquício de mercantilismo e esses metais preciosos eram muito importantes. Exato. Então tinha essa questão mas principalmente o que ela cita é ouro e diamante. Mas aí tinha, de certo, mais metais preciosos. Mas o que... Mas, posteriormente, eles também descobriram o marfim, né? Que foi um dos grandes problemas lá no Congo. Infelizmente. Deu muita treta. Aí o que aconteceu? Então, essa região, ela começou a ser mais atrativa para eles. Então, eles começaram a buscar mais. Então, várias pessoas de vários países ali, principalmente europeus, começaram a ir para a África. E principalmente eles começaram a ver ali que tinha muitos metais preciosos, muita matéria-prima, né? E eles começaram a explorar a região. E é legal que ela menciona que antes quem fazia isso eram os mais, digamos, aventureiros, né? Que era a galera mais ousada. Só que aí isso começou a dar tanta grana e começou a dar tanto recurso para os próprios governos, que você viu os governos incentivando essa exploração. Então não era mais uma galera aleatória que ia lá e que ia chegar nesse lugar, que ia pegar esse ouro, ia pegar esse diamante, e é isso. Não, eles tinham apoio do governo. Então essa foi uma novidade da época, né? Que essa corrida do ouro
não era uma coisa só de indivíduos perdidos ali, aventureiros, que estavam em busca disso. Era, de fato, uma coisa um pouco mais estruturada, tinha apoio governamental, principalmente da França e da Inglaterra nessa época. É legal falar, ela fala de um conceito que chama valor absoluto. Por que antes, tipo, eram só basicamente aventureiros que faziam isso? Porque eles estavam em busca dessa questão de valor absoluto. E ela fala que o valor absoluto é uma ilusão, porque ela traz. É significativo que uma sociedade, às vésperas de romper com todos os tradicionais valores absolutos, começasse a buscar um valor absoluto no mundo da economia, onde, na verdade, não existe nem pode existir valor absoluto, já que tudo é funcional e imutável por definição. Olha só, que coisa. Fica aí a dica para quem quer controlar a economia aqui. Mas é isso, aí eles estavam atrás desse valor absoluto e é por isso que eles eram mais as pessoas aventureiras que estavam meio que à margem da sociedade, né? Eram pessoas que estavam fugindo, que ela diz, fugindo da sociedade, fugindo daquela realidade, estavam em busca de uma coisa mais ousada. Por isso que ela chama essas pessoas de aventureiro. Só que isso foi mudando com o tempo, né? Porque eles estavam vendo que tinha muito essa questão da matéria-prima, o governo estava interessado nisso, então não foi só isso que foi chegando lá no continente africano. E o que ela chama, né? Quando eles chegaram nesse continente africano, era um mundo que eles chamavam de mundo selvagens. Então era um mundo de nativo que tinha uma realidade civilizatória, digamos, muito rústica, né? Não era uma coisa tão organizada nesse momento que ela trata. E eles começaram a relacionar isso com o que eles estavam pensando na época. Tem uma coisa, né? Que esse ouro da África, ele acabou atraindo tanto tipo de pessoa que foi migrando para esse novo mundo, né, em busca dessa fuga da civilização e logo depois apoiado pelo governo, que foi virando uma coisa meio que a pessoa ela estava entrando num território que não era dela, aí ela tinha que conviver com esse diferente, só que ela tinha aquele embasamento daquelas ideologias, então ela enxergava aquela raça como até inferior que aquelas pessoas. Só que aí eles acabavam ficando lá ou eles iam embora, então ficou meio que um negócio meio assim. E uma coisa que tinha naquela época eram os chamados boeres. Boeres? Acho que é boeres. Esses boeres, eles eram meio que era um grupo de holandeses e eles eram mais, tipo, eles tinham saído da Europa e eles já tinham se adaptar à região, então eles serviam até como guias ali do que estava acontecendo. Então eles eram meio que europeus, só que eles já estavam meio que adaptados melhor ao que estava acontecendo, ao continente africano como um todo. Quando nós lemos alguns livros, como por exemplo do Joseph Conrad, que até a Hannah Arendt cita no começo desse capítulo, nós vemos também a importância desses boeiros, para até um tipo de mediador entre os povos que estavam lá, não só um mediador entre os europeus e o país e o continente africano, mas também entre os povos, que, como a gente pode ver, eles vinham com esses preconceitos já, os europeus vinham com esses preconceitos do pensamento racial, mais racista, etc., de inferioridade. E como a gente vai ver, eles não encaravam justamente bem os forasteiros, digamos assim, porque eles encaravam, né, que a pessoa estava chegando lá com esse tipo de pensamento para explorar a região ou para trazer algum tipo de mudança. Tanto que ela traz até alguns motivos de esses boeres meio que não verem com bons olhos esses europeus chegando lá. Meio que, né, como a gente viu, servia meio que de guia da região, esse intermédio de povos, mas eles não viam com muitos bons olhos isso, não. Tem um trecho que ela traz que é legal, que relaciona o que a gente estava falando da questão de raça, quando a gente vai definir isso. O que os fazia diferentes dos outros seres humanos não era absolutamente a cor da pele, mas o fato de se portarem como se fossem parte da natureza. Tratavam-na como sua senhora em conteste.
não haviam criado um mundo de domínio humano, uma realidade humana, e, portanto, a natureza havia permanecido em toda a sua majestade, como a única realidade esmagadora, diante da qual os homens pareciam meros fantasmas irreais e espectrais. Por isso até o nome, né, do subtítulo que é trazido, que agora faz sentido. O mundo fantasma do continente africano. Não, do continente negro, né, que eles trazem. Então, essa diferença, você vê que não era só da cor da pele, era muito da questão da cultura, do comportamento, essa relação que eles tinham com a natureza, porque os europeus já não estavam acostumados com isso, né? Eles já estavam num ambiente um pouco mais, né, de grandes civilizações e tudo mais, um negócio mais construído, mas como que é também, engomadinho? Eles eram com aquelas perucas lá, aqueles bagulho. Aí ela também traz uma outra parte que eu vou ler, que com relação ao estabelecimento do colonial dos ingleses. Somente com o estabelecimento colonial desses ingleses e outros europeus durante a corrida do ouro na África do Sul é que se adaptaram gradualmente a uma população que não podia ser atraída de volta à civilização europeia, nem mesmo com a motivação do lucro, e que havia perdido contato até com os mais simples incentivos do homem europeu ao renunciar às suas motivações mais elevadas, porque tudo perde seu sentido e atração numa sociedade em que ninguém quer realizar nada e todos são deuses. Para encerrar esse capítulo. Então tinha essa questão muito que a gente vê, até quando vai relacionar com a questão de ficção da época, que estava sendo produzida, as cartas que se tem da época, esses retratos também, muita questão de arte, era sempre vinculando a questão dos nativos como seres muito relacionados à natureza, muito relacionados a essa questão mística da coisa. Se via bastante. Beleza, agora a gente vai entrar no segundo subtítulo desse terceiro capítulo, que é ouro e raça. Como que a gente vai relacionar os dois? Como a gente viu, tinha bastante, eles tinham encontrado jazidas de diamante, tinha bastante ouro e tudo mais. E como que isso se relacionava também à questão, quando a gente para pensar dos judeus? Porque os judeus, eles, como a gente vê, eles meio que estavam relacionando com os governos, né? Eles meio que estavam dando investimento para os governos e tudo mais. E eles também estavam apoiando e até participando dessas outras coisas, esses outros investimentos que estavam rolando. Então, quando teve aquele um pouco de desvínculo, né, entre os judeus com um pouco dos governos e começaram a investir em outras coisas, ampliaram o horizonte, digamos. Ampliaram, é bom, né? E aí, como que isso também era visto por esses boeres. Então, a gente via naquela época também uma atração não só pelo ouro, pelo diamante. Muito também que se via era que quando os europeus eles chegavam lá, eles começaram a usar também a mão de obra que estava disponível. Então, os africanos que viviam lá, os nativos, começaram a também servir como mão de obra. E isso também era muito atrativo para os europeus. Então, não era só essa questão também da matéria-prima. A mão de obra era muito importante para eles. E como que... E era uma mão de obra meio que barata, né? Então, isso também era muito atrativo para os europeus que estavam chegando lá, como isso era visto, né? Beleza. Aí tava tendo essa corrida do ouro, tudo certinho, tudo mais. Tava tendo essa relação, como a gente mencionou, dos boeres com os forasteiros. Que aí ela usa um termo lá que eu não vou lembrar, foda-se. Desculpa, é a vida. Mas esses boeres, eles estavam com esses forasteiros e eles não estavam enxergando isso com bons olhos. Por quê? Eles temiam... Era Witlands? Alguma coisa assim? Eu acho que é, deixa eu pesquisar. É isso mesmo. É isso mesmo. O Witlanders, algo assim. Seriam os forasteiros lá. Aí esses boeres, eles tinham alguns receios de algumas coisas. Por isso que eles enxergavam de modo negativo essa questão dos forasteiros. O que era mais forte
era que eles enxergavam que esses forasteiros, eles não queriam chegar lá e meio que ficar naquele território. Porque eles queriam chegar lá, lucrar e ir embora, entendeu? Então, isso não era bem visto por esses boeiros que ficavam lá. E eles também, os forasteiros que chegavam lá, tinham muito apoio governamental, como a gente mencionou. E isso também não era bem visto por eles. Eles não achavam isso legal também. Mas eles também temiam umas coisas que também nunca aconteceu, o que ela mencionou. A questão que o país, lá na África do Sul especificamente, que a gente está mais tratando, que ele se industrializasse muito na época. E aí, na época, especificamente, isso não aconteceu, mas eles estavam com muito medo de que isso fosse um boom absurdo e tivesse... Transformasse totalmente a sociedade de uma forma tão rápida que eles não conseguissem, assim, se entender como gente em um novo mundo, uma nova sociedade, né? Que tivesse uma mudança e que quebrasse tudo, a cultura, tudo que estava ali, e tivesse uma mudança muito brusca. Acho que o medo principal deles era basicamente isso. A questão dos judeus, como eu mencionei, eles também não gostavam muito da ideia que eles tinham, porque eles financiavam muito isso, né? Os judeus financiavam muito isso, e eles eram chamados até de os financistas, né, do que estava acontecendo. E aí eles financiavam tudo que estava acontecendo e tal, e aí os boeiros não estavam gostando mais disso. E essa questão porque os judeus, eles estavam sendo vistos como aquilo que a gente chamou de homens de capital supérfluo, né? De que eles estavam com capital supérfluo, e isso que levou à questão da expansão, esse pensamento mais expansionista. E eles não estavam gostando disso nessa questão deles serem financistas. Então os judeus não eram também bem vistos pelos boeres. E os judeus, falando neles também, eles meio que precisavam também, porque todo mundo ali estava precisando ter essa relação com o governo. Aí eles se relacionaram um pouco com os ingleses. Eles se relacionaram um pouco com o governo inglês para poder ter a atuação deles naquela região, porque eles estavam um pouco afastados, eles precisavam desse apoio, porque parece que era um negócio até de meio que relevância, né? Eles tinham que ganhar o espaço deles dentro daquela região, e aí eles tinham que se relacionar com o governo. Eu não entendi muito essa parte, nessa questão de, tipo, parece que eles tinham que... às vezes era questão de que já estava meio que controlado, né? Já estava com a questão da administração, por isso a questão da burocracia. Já estava com a administração inglesa. Aí se os judeus eles fossem lá do nada, os só financistas ali, eles sem vínculo com o governo, podia dar merda, né? Exatamente. Aí, beleza. Foi nessa época, inclusive, que teve aquela questão de, tipo, bastante dos judeus entrarem na sociedade mais... frequentar os lugares mais nobres, a questão dos clubes ingleses que a gente comentou em outros episódios do nosso podcast. Bom, agora a gente entra no terceiro subtítulo, que fala sobre o caráter imperialista, que é o último. E agora aqui ela relembra da questão da raça e da questão da burocracia que estava rolando, e principalmente como esses dois mecanismos eles foram utilizados dentro do domínio imperialista que estava acontecendo. Então a questão da raça ela foi utilizada bastante na África do Sul, como a gente viu no capítulo anterior, e a burocracia ela foi bastante usada, como ela traz, na Índia, no Egito e na Argélia. E eles eram usados como manobra para dominar os povos estrangeiros e quando eles chegavam na região. Então, essa questão de que eles usavam para colocar eles como raças superiores e as pessoas, os estrangeiros, o povo que eles chegavam na região, né, como inferiores. E eles estavam usando isso como mecanismo. E ela começa a falar sobre a questão de lendas. Porque esse caráter imperialista ele estava muito relacionado com essa questão de como isso era tratado historicamente dentro daquela população europeia e criou uma questão até com relação a essas lendas. Então, as lendas, elas, como ela traz, elas sempre influenciaram de modo muito emblemático
como a história foi feita. Então, essa criação de lendas, de figuras específicas, de como que elas influenciavam, a questão de exemplos que elas trazem nas suas histórias, isso foi muito utilizado ao longo da história, relacionando isso com a população, com a opinião pública geral. E o autor do que seria essa lenda imperialista seria o Rudyard Kipling. Rudyard Kipling. Aprovado. Esse autor, que seria da lenda imperialista, é o Rudyard Kipling, e ele traz o que seria a questão do homem imperialista, né? Que foi o imperialismo, como que ela é uma escola formadora, como que essa questão do caráter, da política moderna, então ele vai relacionando essas coisas, e fala bastante sobre a questão de como que a lenda, ela influencia bastante a elite, então por isso que colou bastante esse pensamento imperialista do Rudyard Kipling naquela época. Aí ela fala o seguinte trecho: nenhuma estrutura política é mais evocativa de lendas de justificações que o Império Britânico ou o povo inglês, que passava de consciente fundador de colônias a dominador de povos estrangeiros em todo o mundo. Foi nessa época de expansão do Império Britânico que a gente viu que eles começaram a dominar esses povos e usar dessas artimanhas, desses mecanismos para chegar nessa questão. Então começou a criar toda essa questão de lenda imperialista, como que seria esse homem imperialista europeu, principalmente, né, em inglês, e isso foi bastante trabalhado. Aí as duas figuras que seriam centrais desse sistema imperialista é a questão do burocrata, por isso que entra a questão da burocracia, e o agente secreto. Então, ela traz que, enquanto serviam apenas o imperialismo britânico, nenhum nem outro chegaram a negar que descendessem de matadores de dragões e protetores dos fracos, e, portanto, nunca levaram os regimes burocráticos aos seus naturais extremos. Então, você via duas figuras centrais desse sistema, principalmente dessas lendas que envolvem a questão imperialista britânica, a figura do burocrata e a figura do agente secreto. E isso estava muito forte no exército britânico, no exército inglês, e nessa questão do imperialismo britânico. Não sei porque isso parecem personagens de RPG, né? Bem, espião, o burocrata. é bem isso. Cara, você é louco de escrever isso sobre gente que joga de bárbaro? Você é maluco, né? Se eles soubessem ler, eles iam te descer a porrada. Por que ela fala do agente secreto? Porque naquela época tinha bastante... tinha uma mística também, né? Toda essa questão, né, do que falavam na época, as histórias que contavam com relação ao serviço secreto britânico, né? Então, como que isso também era bastante usado. Ela traz que o serviço secreto britânico tem sua origem também, tem uma origem ilustre, que seria, o mesmo se aplica aos membros do serviço secreto britânico. Sua origem também seria ilustre, o que o matador de dragões era para o seu burocrata, o aventureiro para o agente secreto. E também eles tinham o direito de reclamar sua lenda fundamental, a lenda do grande jogo, como é narrada em King por Rudyard Kipling. Essa é a relação que ela traz da questão de lendas com a realidade que estava acontecendo. Então tinha todo esse místico envolvendo os burocratas ingleses e essa questão dos agentes secretos, porque tinha também essa questão das lendas, da ficção, envolvendo toda a questão histórica que estava rolando na época. Ela traz que essas histórias elas se apresentavam bastante, o que estava rolando, e esse termo de matador de dragões, ele era usado bastante para aquelas pessoas que estavam indo para esses países exóticos. Então, e encontrando esses povos diferentes, esses povos de outras raças. Então, como a gente estava comentando, né, como que a ficção ela estava relacionada com a questão da realidade, com o que estava acontecendo, com a ida pro desconhecido, e aquelas grandes histórias que a gente vê, né, questão que ela traz de lendas mesmo, de como que os próprios navegadores, né, como que eles comentam naquela e tal travessia tem tal animal bizarro,
Ou, nossa, tem a questão... Tinha também a questão do Triângulo das Bermudas, não era? Já era nessa época? Aí eu não tenho certeza não, mas pode... mas não necessariamente o Triângulo das Bermudas, mas a própria mística por trás dessas histórias de desaparecimento, de um mistério que está rondando certo local que não é totalmente conhecido. Acho que entra assim. Então a gente percebe que muito do que se tinha de relato da época, porque você era uma pessoa que estava ali você era um inglês, você estava na sociedade inglesa, e aí você não sabe muito o que é o desconhecido. E o que você tem é relatos, lendas, é o que te contavam. Então, aquele navegador que ficou, sei lá, vários meses fora, ele chega e ele conta as histórias que ele presenciou, as histórias que ele acha que presenciou, né? Tava meio que passando sede, passando fome, não tava nem tendo noção do que tava vendo. Então, agora que eu fiquei confuso, Moby Dick foi escrito em que ano mesmo? Será que foi mais ou menos nessa época? Porque aí entraria... Bastante, né? Ó, 1851, faz total sentido. É interessante, então. Mas a gente poderia relacionar também, porque estaria dentro dessa onda de pensamento da época. Por mais que o autor de Moby Dick seja americano, o que não está, assim, tão longe, já que... Foi uma colônia britânica. Então, isso que... e até ela fala das colônias da América e a influência das colônias britânicas em todo esse processo. E ela vai trazendo, então, várias lendas que tem com relação à fundação, com relação à expansão, com relação à descoberta do novo, e tudo isso começou a fazer parte do que estava sendo discutido na Europa e na Inglaterra, né? Tudo que era de novo, que as pessoas traziam das suas viagens, isso estava sendo discutido. E isso era, como a gente mencionou, isso era meio que encantador para a aristocracia da época. Só que ao mesmo tempo era aquilo, né? Tipo, eles estavam embasados naquelas ideologias de questão de hierarquia de raças, da questão do racismo, e porque elas adivinham, né, do pensamento racial que estava rolando antes disso. E basicamente é isso que ela traz. E ela finaliza esse último subtítulo, né, esse último capítulo de Raça e Burocracia, falando que, afortunadamente, embora o governo imperialista britânico descesse a certo nível de vulgaridade, a crueldade teve um papel secundário entre uma grande guerra e outra, e sempre se preservou um mínimo de direitos humanos. Foi essa moderação em meio à pura loucura que preparou o caminho para o que Churchill chamou de liquidação do Império de Sua Majestade, e que pode vir a transformar a nação inglesa numa comunidade de povos ingleses. Tcharam! Tananã! Porque ela traz que, né, quando a ralé, eu vou ler o paragrafinho, quando a ralé europeia descobriu a linda virtude que a pele branca podia ser na África, quando o conquistador inglês na Índia se tornou um administrador que já não acreditava na validez universal da lei, mas em sua própria capacidade inata de governar e dominar, quando os matadores de dragões, como a gente mencionou, se transformaram em homens brancos de raças superiores, ou em burocratas e espiões jogando o grande jogo, que ela cita do livro, de infindáveis motivos ulteriores no movimento sem fim, quando os serviços de informações britânicos, especialmente depois da Primeira Guerra Mundial, começaram a atrair os melhores filhos da Inglaterra, que preferiam servir as forças misteriosas no mundo inteiro a servir o bem comum de seu país, o cenário parecia estar pronto para todos os horrores possíveis. Sob o nariz de todos estavam muitos dos elementos que, reunidos, podiam criar um governo totalitário à base do racismo. Burocratas indianos propunham massacres administrativos, enquanto funcionários africanos declaravam que nenhuma consideração ética, tal como os direitos do homem, poderá se opor ao domínio do homem branco. Então a gente falou sobre o pensamento racial antes do racismo, que a gente fez aquelas pontuações de acordo com os subtítulos.
E depois a gente falou sobre raça e burocracia, relacionando os dois e como isso era usado, esses dois mecanismos eram usados na expansão marítima, na conquista de povos, como principalmente o Império Britânico dominou povos dessa forma. Aí no nosso próximo encontro a gente vai falar sobre o imperialismo continental, a gente vai falar bastante sobre os movimentos de unificação, aí a gente vai entender principalmente como que isso se deu na Alemanha, vai conectar todos esses pensamentos que estavam rolando nesses outros países que ela focou, França, Inglaterra, com o que vai rolar na Alemanha, porque lá rolou mais com essa questão da unificação. E depois a gente vai falar sobre o declínio do Estado-nação e o fim dos direitos do homem. E é isso. E é claro, a gente tá falando isso, mas a gente já teve algumas conversas sobre, principalmente o imperialismo continental, mas foi com o Guilherme Stumpf. É um episódio muito interessante, que vocês podem usar também como base para continuar nas suas leituras. Se quem estiver utilizando esses episódios como um material de apoio para suas leituras, acho que é muito válido esses episódios, principalmente com o Guilherme Stumpf, dessa parte do imperialismo, e também além das nossas leituras, né? Exato.